Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio do Meditando com Nossa Senhora, desse dia 12 de agosto de 2020, nesse momento de pandemia ainda do coronavírus, mas que já tem indícios de vacina por aí. Nesse dia 12, nós vamos lembrar de Santa Joana de Portugal, tá? Bem, domingo foi dia de Santa Teresa Benedita da Cruz, que tinha a vida anterior chamada Edith Stein. Edith Stein, filósofa. Essa mesmo que você está pensando. De repente você já estudou aí na sua faculdade, você já encontrou ela com relação ao empoderamento feminino, questão da educação, filosofia existencialista, pois é. Lamento te informar, mas Edith Stein se converteu ao catolicismo e quando mudou seu estilo de vida, toda a sua vida, ela foi transformada em Jesus Cristo. Eu ia falar no domingo, porque foi a data dela, só que devido a ser domingo do Senhor, o santo fica em até terceiro plano, não é lembrado. A gente vai lembrar no ano que vem, quando cair na segunda-feira, tá? Só que o que aconteceu? No Meditando com Nossa Senhora desse domingo, eu falei de outras situações que estavam me incomodando, e eu precisei falar, não poderia me imiscuir. Não sei se está certo o termo, né? Acho que estou falando bobeira. Mas enfim, eu não poderia deixar de falar, né? O que eu precisava falar e falei. Enfim, você entendeu o que eu quis dizer, né? Enfim, quem acompanhou. Também, se não te interessar, não precisa ouvir. Eu não falei de Edith Stein naquele momento. Eu só dei um preâmbulo no sábado, dia 8, que eu disse que eu ia falar. Então, por conta disso, de eu ia falar, eu tô aqui atrasada, na data de outra santa, mas eu vou resolver falar um pouco dela, tá? Mais da vida de Santa Teresa Benedita da Cruz. Eu fiquei de ler pelo menos um trecho de um livro, alguma coisa, um prefácio, para te dar ainda mais vontade de conhecer essa vida consagrada, tá? Vamos lá. Eu tô com um livro aqui que na realidade já está esgotado, até agora, nesse momento, ele não está mais sendo vendido, publicado, tá? Pela Edições Loyola. Deus queira que alguma outra editora publique, que é A Ciência da Cruz, estudo sobre São João da Cruz, tradução de Beda Cruz, da Edições Loyola. A edição que eu tenho eu comprei no estante virtual, então ele é de 2004, tá? Sendo que a primeira edição, acho que é de 88. Eu já vi uma edição mais nova do que 2004, acho que foi 2007 ou 2008. Depois parou de ser de ser impresso. Mas se você entrar na editora Loyola, Loyola não, nas livrarias e distribuidora Loyola, que não é a mesma editora Loyola, usa-se o nome. Mas você deve conhecer essa livraria aí em São Paulo. Aí em São Paulo, olha, desculpa, tô achando que tá todo mundo em São Paulo, capital. Não, mas a editora e livraria Loyola, editora e distribuidora Loyola, que tem o símbolo de uma águia, tem sede na cidade de São Paulo, capital mesmo, e eles tinham algumas edições, a última edição do Ciência da Cruz. Mas eu resolvi comprar de um colega meu, de um sebo, tá? Eu vou ler aqui um prefácio à segunda edição brasileira, tá? No dia 19 de outubro de 98, o Papa João Paulo II canonizou Edith Stein, uma carmelita descalça. Como milhares de judeus e outros tantos não-judeus, ela teve a coragem de se opor ao sistema nazista e foi morta num campo de concentração. Não foi fácil levar até o final o processo de canonização dessa nobre filha de Israel, pois foram muitas as dificuldades encontradas e enfrentadas, especialmente por causa de sua descendência judaica. Pois, para a comunidade judaica, a atitude da Igreja de canonizar Edith Stein pareceu falta de respeito com os milhares de judeus que perderam a vida naquele oceano de ódio contra uma raça e não contra a religião judaica. Mas, na verdade, o problema foi outro. Hitler muitas vezes manifestou seu ódio pelos princípios religiosos que representavam uma ameaça à sua ideologia de extermínio. Todo extermínio e genocídio é contra Deus e grita contra o bem mais sagrado,
a vida humana. E por esse motivo, Edith Stein foi proclamada mártir. Ela derramou seu sangue por amor a Cristo, amor plenamente assumido, com sua adesão ao cristianismo e total solidariedade para com seu povo. Esta mulher corajosa, na época, não hesitou ao escrever para o Papa Pio XII, aconselhando a escrever uma carta condenando o sistema iníquo do nazismo. Esta carta é um sinal vivo que irá recordar à humanidade de que o genocídio nunca mais deve acontecer. No discurso de canonização, o então São João Paulo II destacou que a morte de Edith Stein deve ser vista como um grito de alerta para que a humanidade não se esqueça jamais das atrocidades cometidas. Sempre que celebrarmos a festa dessa santa, nos lembraremos do grande Holocausto. A trajetória da vida desta filósofa é bastante dramática e questionadora. Encontramos na vida de Edith Stein um desejo imenso de buscar a verdade, mesmo que demore a encontrá-la, pois para ela o importante é jamais desanimar na busca sincera e autêntica. A verdade se deixa encontrar por aqueles que a procuram com coração sincero. Palavras dela: por muito tempo minha única oração foi a busca da verdade. Ela encontrou a verdade plena e total que é Cristo quando deixou-se envolver pelo amor da cruz. Mas Edith Stein não é uma teóloga no sentido técnico. Ela é uma filósofa que soube buscar na fenomenologia de Husserl, Hussrl, o que a ajudaria a compreender o pensamento contemporâneo. Tenta ler a fenomenologia à luz de São Tomás de Aquino e percebe que é possível dar um passo à frente, tendo a certeza de que a fenomenologia nunca poderá aplicar-se às guerras, à destruição e à morte. Ela entra para o Carmelo aos 43 anos de idade, cheia de esperança e de vida. Não é uma fuga para o Carmelo, mas o encontro consigo mesmo e com o seu ideal. Soube dizer não à proposta de fugir do nazismo para um país qualquer da América Latina e viver no anonimato, podendo assim dar continuidade à sua pesquisa filosófica, pois não era mulher capaz de se esconder debaixo do anonimato, queria agir à luz do dia. Olha só, gente, isso eu não sabia. Deixa eu ver. Em 1942, celebrou-se o 4º centenário do nascimento de São João da Cruz. O provincial dos Carmelitas Descalços pediu a Edith Stein que elaborasse um estudo sobre este místico espanhol, para poder celebrar o acontecimento de forma mais digna. Assim, ela aceitou o desafio. Era a grande admiradora de São João da Cruz, identificando-se com ele, visto que quando entrou para o Carmelo assumiu o nome de Teresa Benedita da Cruz. Com o empenho, pôs-se a estudar as obras do primeiro colaborador de Santa Teresa na fundação do Carmelo Descalço. Os textos do santo eram fortes e pesados, principalmente para aqueles que não tinham iniciação na linguagem filosófica e teológica, e desse estudo nasceu uma obra de peso, a Ciência da Cruz. Edith Stein faz da cruz não uma simples experiência de vida, mas sim uma ciência de que como tal deve ser vivida e estudada. Somente a constante experiência do sofrimento e da cruz pode dar explicação e valor ao mistério salvífico da cruz de Jesus. E, nesse livro, essa obra ela faz uma longa e destemida reflexão sobre os vários aspectos da mística de São João da Cruz. A ciência da cruz torna-se necessária para que possamos superar a dor e não nos deixemos esmagar sob o peso do sofrimento. O livro é incompleto porque o nazismo não lhe deu tempo para terminá-lo, mas isso pode ser visto como sinal, que nos induz a lê-lo com olhos diferentes. A ciência da cruz, enquanto vivemos na Terra, será sempre incompleta. Que o exemplo de vida e martírio de Edith Stein seja uma ponte ecumênica entre todos os homens e mulheres de boa vontade que buscam a verdade como o caminho da plena felicidade, pois a verdade vos libertará. Quem escreve o prefácio é Frei Patrício Essiadini, OCD. Deixa eu até ver uma situação aqui, acho que é o mesmo Frei do livro de uma outra santa. Bom, acho que eu guardei o livro. Bom, enfim. Eu já expliquei aqui, então tem outros livros dela que eu tenho. Um é uma autobiografia, Uma é uma biografia da Elizabeth de Miribel, Edith Stein como Ouro Purificado pelo Fogo, da editora Santuário, que é uma biografia logo após a morte dela, tá? Tem também um livro que aí sim, uma autobiografia, Edith Stein, Vida de uma Família Judia e Outros Escritos Autobiográficos, da editora Paulus. E um outro livro dela, que na verdade foi o primeiro contato que eu tive com os escritos dela, que é O Mistério do Natal, da editora Edusc, de 1999, tá?
E eu vou dizer o seguinte, tá, a respeito dela. Então, quando ela estava no período, então ela já estava filósofa, assistente do filósofo Husserl, ela já tinha terminado o doutorado, ela estava bem. Era uma mulher bonita, uma moça muito bonita, inteligente, né, com questionamentos e tudo, mas sempre tem aquela dorzinha, né? Essa busca da verdade. E foi a partir de um momento de insônia na casa de um casal, né, de amigos, que ela, nesse momento de insônia e tudo, ela corre para a biblioteca do casal, porque ela estava sozinha. Ela foi passar uma temporada com esse casal, mas ela ficou sozinha lá. E aí ela pegou um livro a esmo, pegou e começou a ler. Era, se não me engano, agora me fugiu o nome do livro, mas era um livro da Santa Teresa d'Ávila, a Santa Teresona, né, que a gente chama, a doutora da igreja, porque tem a Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresinha de Lisieux, que também é a doutora da igreja, né? Então tem gente que faz a diferenciação, a Santa Teresona e a Santa Teresinha. Ela pegou um livro, acho que é o livro da vida, se não me engano, e abriu e leu numa parte em que Santa Teresa estava falando sobre a verdade. E nós sabemos, se você não sabe, eu vou te dizer, quem que é a verdade, o caminho e a vida? É Jesus. Ela com a tradição judaica, mas devido à sua graduação, sua formação acadêmica, ela meio que deixou de lado esse lado religioso, mas interessante que é o próprio Deus que a busca. Porque ela sentia um incômodo muito grande, tá? Então, nesse incômodo, ela é encontrada, né? Ela tem um encontro pessoal. Deus faz esse encontro a partir de escritos de Santa Teresa, doutora da Igreja d'Ávila. E a partir dali ela começa a fazer os estudos. E uma coisa vai puxando a outra, e acho que de repente ela descobriu de São João da Cruz e etc. E foi. Partiu. E ela quis ir para o Carmelo. Ela se entregou porque se encontrou com os santos carmelitas, né? Então, esse é um detalhe também muito importante. Porque a partir dali ela criou um problema familiar e acadêmico também, porque ela saiu da academia. Ela falou para a mãe dela, viúva, né? Ela era órfã de pai. Falou para a mãe, eu vou me converter. Não é uma coisa simples, gente. Para ela não foi. Ela foi renegada pela própria mãe. A mãe dela diz, você quebrou meu coração. Ficou muito triste. Certo? É a mesma coisa a história de São Cardeal John Newman, né? Nasceu em berço calvinista. Eu não conheço detalhes da vida, mas ele nasceu num berço calvinista. Não, calvinista não, é anglicano. Aí agora. Era protestante em inglês. E de repente fala, não, fui para o cristianismo católico. Imagina, é uma quebra familiar profunda. É como diz Jesus, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer cisão dentro das suas casas, sua família, da sua empresa, da sociedade, sabe? Jesus tem essa passagem. Mas se a pessoa quer se entregar, ela se entrega de corpo e alma, vida, sacrifício, dor, vai e vai. Para ver como a Santa Edith Stein ela é extremamente determinada, né? Até a morte mesmo. Tá? Então, esse Frei que eu falei do prefácio é o mesmo que escreveu aqui Eu, Elizabeth da Trindade, que é contemporânea de Santa Teresinha do Menino Jesus, carmelita também, tá? Tá certo? Da editora Loyola. Então, para ver como é um Frei que está sempre escrevendo por essa editora. Eu vou ler um trechinho daqui do Mistério de Natal, que eu abri aqui, porque ele assim... É um livro minúsculo, gente, mas ele tem um sentido teológico pesado, sabe? E não é só questão teológica, tem alguma coisa aqui que por mais que seja pela escrita de Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, que tenha todos como que se diz, as habilidades dela aqui de pensar e de escrita, há algo aqui que não é dela, que faz comunhão com Deus. Eu acredito que seja unção do Espírito Santo, porque no fundo eu chamo de melodia do Espírito Santo. É uma experiência que cada um tem que fazer. É o sopro do Espírito Santo, é a brisa suave, como diz lá no profeta Elias.
né, naquela passagem, é a melodia, né, porque o Espírito Santo se manifesta na brisa suave e na melodia, que diga o jovem Davi, né? Então, assim, ó, então, no livro Mistério de Natal. O seja feita a vossa vontade, em toda a sua amplitude, deve ser o fio condutor da vida cristã. Ele deve nortear o correr do dia, da manhã até a noite, o correr do ano e de toda a vida. Será a única preocupação do cristão. Todos os outros cuidados o Senhor assume, mas esta única preocupação pertence a nós enquanto vivermos. Objetivamente, não somos definitivamente firmes para permanecermos sempre nos caminhos de Deus. Assim como os primeiros pais perderam a filiação divina pelo distanciamento de Deus, Adão e Eva, né? Assim cada um de nós está sempre entre o nada e a plenitude da vida divina. Mais cedo ou mais tarde, isso se torna também uma experiência subjetiva. No começo da vida espiritual, quando começamos a nos entregar à direção de Deus, é que sentimos bem forte e firme a mão que nos conduz. De forma clara, aparece para nós o que devemos fazer ou deixar de fazer. Mas isto não é sempre assim. Quem pertence a Cristo deve viver a vida de Cristo. Deve-se amadurecer até a idade adulta de Cristo. Ele deve iniciar a via sacra para o Getsemane e o Gólgota. E todos os sofrimentos que vêm de fora são nada comparados com a noite escura da alma, uma referência a São João da Cruz, quando a luz divina cessa de clarear e a voz do Senhor se cala. Deus está presente, porém escondido e silencioso. Por que acontece isto? São os mistérios de Deus dos quais falamos, ele não se deixa penetrar completamente. Só pode vislumbrar algumas facetas desse mistério e por isso Deus se fez homem, para voltar a fazer-nos participar da sua vida. Esse é o começo e a meta final. Mas no meio se encontra ainda outra coisa. Cristo é Deus e homem, e quem quer partilhar a sua vida deve fazer parte de sua vida divina e humana. A natureza humana que ele aceitou deu-lhe a possibilidade de sofrer e morrer. A natureza divina que ele possui desde toda a eternidade deu à sua paixão e morte um valor infinito e uma força redentora. A paixão e morte de Cristo continuam no seu corpo místico em todos os seus membros. Todo homem tem que sofrer e morrer. Porém, se ele for membro vivo no corpo de Cristo, então o seu sofrimento e sua morte adquirem, pela divindade de seu corpo, força salvadora. Esta é a causa objetiva porque todos os santos desejam sofrer. Não se trata de um prazer doentio de sofrer. Aos olhos da razão natural, isso pode parecer perversidade. À luz do mistério de redenção, contudo, isso se revela de maneira sublime. E assim a pessoa, ligada a Cristo, mesmo na noite escura do distanciamento subjetivo de Deus e abandono, persistirá. Talvez a divina providência permita o tormento para libertar a pessoa objetivamente aprisionada. E por isto, seja feita a vossa vontade, mesmo quando a noite mais escura. Só esse trecho, ela fala não só do mistério do nascimento de Cristo, como ela fala da paixão de Cristo e ainda dá um tabefe na nossa cara, né? Eu tô lendo o Catecismo da Igreja Católica e toda a teologia. Vou deixar vocês com esse aperitivo. Ela é assim, tá? Então você que acha que já leu tudo de Santos, você não sabe o que você está perdendo. Não sabe mesmo. Outra coisa que eu gostaria de deixar salientado, eu sei que é o Meditando com Nossa Senhora, mas não falei nada de Nossa Senhora, né? Mas, por intermédio de Nossa Senhora, é que é a fábrica dos santos, né? O coração imaculado de Nossa Senhora promove uma profusão de santidade a olhos vistos, né? Que os inimigos de Cristo fiquem batendo o pezinho e rangendo o dente lá no inferno, não é verdade? Eu tenho que falar um pouquinho, mas isso é uma meditação que eu vou deixar em aberto, porque na verdade é um questionamento que vou deixar público, vou deixar registrado. Pronto, Edith Stein acabou, tá? O assunto. Deixar vocês com esse pepino, né? Vontade de ler ela, ótimo, então comece buscando os livros dela, tem vários, tá? Fica a seu critério. Mas eu sugiro que se você não conhece nada dela, e tanto do santo que eu vou falar agora, procurem sempre biografias, nem que seja 2, já tá bom. Depois você parte para a parte prática. É uma forma de contexto, para você entender em que ano que nasceu, em que país, o que estava acontecendo no planeta naquele momento, o que aconteceu na vida dele, é maravilhoso. Tá? Então eu vou falar um pouquinho de o cardeal John Newman, santo,
que agora em outubro a gente vai estar fazendo memória aí dele, desse santo tão importante. O processo de canonização oficialmente foi no ano passado, no mesmo dia de Santa Dulce dos Pobres, a data celebrativa, tá? Então, mas não é o mesmo dia que vai ser a data do santo. Esses dias eu vi, então fechou Edith Stein, fechou, né? Então eu vou falar um pouco de Cardeal Newman. Esses dias eu vi um filme que apareceu, acho que reprisado, do Hobbit. Aí você deve estar pensando, ih, delirou. Pois é, delirei. Lembrando, por que eu estou falando do Hobbit de J.R.R. Tolkien? Porque, assim, se você não sabe, o Sr. Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis. Mas para você entender a trilogia Senhor dos Anéis, que realmente é uma trilogia, você tem que ler um livreto pequeno que ele escreveu para o filho dele, quando pequenininho. Então é um livro infanto-juvenil, chamado O Hobbit, para entender como é que saiu aquele anel de poder chamado Um Anel, que dá invisibilidade pro tio do Frodo, o Sr. Bilbo. O Sr. Peter Jackson, tá, que teve autorização de fazer toda a história, o universo Tolkien, mas depois o Sr. Christopher Tolkien, filho do Sr. do Sr. Jonathan, não sei se é Jonathan, Sr. Tolkien mesmo, que ele faleceu, tá, também, o Sr. Christopher Tolkien estava velhinho e já faleceu, então eu não sei para quem foi o espólio material. Quando ele viu a trilogia do Hobbit, ele ficou indignado, porque o Hobbit tinha que ser condensado apenas num filme. Porque aí foi desmembrado, virou uma bagunça. Virou tipo um Game of Thrones. Aí aquilo irritou bastante o herdeiro do espólio do Sr. Tolkien. E não é mais permitido fazer mais nenhum filme. Uma pena, né? Porque o Sr. Peter Jackson perdeu a grandiosa oportunidade de fazer filmes a partir das histórias do Silmarillion, que esse sim dá para desdobrar em até 10 filmes. Eu conheço um pouco do material do Tolkien, então por que eu estou falando? E aí que vem o questionamento. Eu tô que nem o padre Paulo Ricardo. Ele foi fazer um curso de Tolkien, foi muito mal interpretado. Eu acho que jogaram pedra nele, mas o curso vale muito a pena. Eu não fiz, mas pelo que eu conheço do padre Paulo Ricardo, não é qualquer material, é um material bem interessante. Por que eu estou falando de Tolkien? Tolkien ficou órfão muito cedo, acho que de pai e mãe. E ele foi criado pelo secretário pessoal, um padre, ele foi criado por um padre que foi secretário pessoal de São John Newman, São Cardeal John Newman. São Cardeal John Newman tem um material vastíssimo. Ele só não é doutor ainda da igreja porque foi canonizado ano passado, mas a tendência é que se a igreja continuar firme e forte nesses fins de tempos, aí, fim de pandemia, sei lá, com começo e fim de pandemia, é possível que Cardeal Newman se torne doutor da igreja, devido a um grande volume de escritos, e não é só volume, é a qualidade deles. E quando eu fui ver esse filme que passou na TV aberta aí no sábado, porque eu não tenho mais os livros do Tolkien, no processo de reconversão até eles foram embora, porque também me traziam lembranças de uma pessoa que não convinha eu lembrar. Mas foi uma pena, porque justamente é um material esgotadíssimo que depois andei sabendo, a editora atual não tem honrado com a tradução. Tem feito umas estripulias aí, bem feias. A edição que eu tinha é da Edições Martins Fontes. Ótima editora que acho que nem existe mais. E aí o que acontece? Toda a obra do Tolkien, seja O Senhor dos Anéis, seja o Hobbit e até o Silmarillion. Silmarillion tem mais guerras, né? Ele vai falar, o foco principal é a fidelidade na amizade. São os amigos. São os amigos. Então, a Sociedade do Anel, no caso da trilogia Senhor dos Anéis, tem a Sociedade do Anel, Duas Torres e depois o Retorno do Rei. Tudo é baseado na força da amizade mútua, da verdadeira amizade, dessa comunhão entre pessoas que têm ótimas intenções e que estão em missão. Você talvez está falando assim, nossa, essa mulher está delirando na batata. Não, não estou. Só agora, depois porque eu acompanho um canal chamado Tolkien Brasil, que envolve pessoas com mestrado, doutorado em literatura. Não são tão doidinhos assim. Eles fazem parceria também com alguns canais católicos. Tá? O Tolkien Brasil faz umas parcerias com a Biblioteca Católica.
E aos poucos eu fui vendo alguma biografia do Tolkien nesse sentido, no caminhar da vida católica cristã. Ele era católico, casou com uma protestante, fez um casamento misto, mas nem por isso deixou de ir na missa. E ele pegou aquela transição da missa tridentina para a missa do Concílio Vaticano II. Diz até, não sei se é no Tolkien Brasil, por isso que eu peço que você vá lá ver esse site, muito bacana, porque se fala muito de Tolkien e a relação de amizade com C.S. Lewis, que é muito forte. Tá? Já chego também em C.S. Lewis, eu não posso deixar de falar dele. Diz que quando ele estava nessa missa do Concílio Vaticano II, diz que ele fazia todas as orações como se fosse uma missa tridentina. Diz que ele vocalizava para ele mesmo, porque ele não conseguia aceitar aquilo, né? Outro ponto interessante é que Tolkien, em suas conversas acadêmicas, porque ele foi professor da Oxford, ele tinha um contato, sabe aquelas conversas lá no pub? Porque pub inglês não é só encher a cara, né? Pub inglês é também discutir ideias filosóficas, literárias, né? O professor de literatura e tal, estava lá falando com seu colega de departamento, C.S. Lewis. Foi com a ajuda dessa conversa que ajudou na conversão. Então, Tolkien, com suas conversas, ajudou a converter C.S. Lewis. Só que C.S. Lewis não foi para a Igreja Católica Apostólica Romana para dorzinha, tristeza de Tolkien. Não é fake news, isso não é fake news, isso eu li mesmo, tá? Então você procure lá para, de repente, você achar que eu falei besteira. C.S. Lewis seguiu por um outro segmento que nós bem sabemos. Outra curiosidade com relação a esses dois autores é: por que saiu as Crônicas de Nárnia? Sabemos que C.S. Lewis tem outros escritos para você que é católico ou evangélico, não importa, mas que você deve ler C.S. Lewis, né? Por que nesse meio, nesse trabalho de C.S. Lewis aparecem as Crônicas de Nárnia? É porque as Crônicas de Nárnia foi uma espécie de irreverência por escrito, porque C.S. Lewis tinha um contato tão grande, era tão amigo de Tolkien, que ele se deu essa oportunidade de escrever algo no estilo de Tolkien e jogou assim na mesa dele um dia e falou: ó, escrevi um livro, e eu terminei antes. Pô! C.S. Lewis escreveu Crônicas de Nárnia. Tolkien, como bom amigo, leu e ficou indignado, porque o que Tolkien estava escrevendo não era para crianças. Então agora eu vou te atualizar na parte literária, tá? Porque eu gosto bastante da obra de Tolkien e depois eu fiquei extremamente feliz de saber que corre até um processo de canonização de Tolkien. E eu vou dizer, dentro do Senhor dos Anéis, principalmente na trilogia, existem elementos católicos muito presentes em alguns personagens, que também eu vou falar aqui. Mas existe o meu questionamento. Até que ponto Tolkien leu o material de Sir John Newman? Porque é muito forte esse vínculo, sabe? Esse tema da amizade, do agrupamento, e são amizades diferentes. Então quem lê O Senhor dos Anéis, ouviu, pelo menos vê o filme, para você saber o que é. A amizade de um elfo com um anão, que é impossível. Tem os homens que têm uma vida longa, e tem os elfos, tem os orcs, tá? Então tudo é tudo uma questão que se interliga. Existe um senhor negro, que é o Sauron, que quer dominar toda a Terra-média, né? E hoje em dia, quando eu medito um pouco na história do Senhor dos Anéis, que eu não me canso de ver, não me canso de ouvir as músicas lá do Howard Shore, lá, eu fico pensando, esse livro é profético. Muito profético, mas assim, o final, né? Se você não leu, eu não vou dar spoiler, problema teu, se te vira. Tá? Então, assim, na parte literária, Sr. Tolkien criou um estilo de escrita próprio chamado fantasia. Ele poderia ter recebido um prêmio Nobel? Poderia, mas não recebeu por preconceito. Acharam que era livro infanto-juvenil. Não é. Ele é um livro de fantasia, é um livro... quando a gente fala fantasia, é assim. Sr. Tolkien criou literalmente um universo próprio, porque a Terra-média não é Idade Média, não é falado que é em outro planeta, mas há elementos nórdicos, da Bretanha, ali daquela região. Tem um lado da cavalaria, então tem a estrutura dos senhores dos cavalos, né? Os homens de Rohan, eles meio que nesse estilo assim, dos homens nórdicos, né? Porque homens dos cavalos. Tem os anões,
enfim, tem toda uma tem linguagem. Ele criou língua própria. Tolkien criou a língua dos elfos, a língua dos anões, a partir do alfabeto rúnico para os anões. Para os elfos ele criou um outro estilo de escrita. Então é todo um universo da cabeça de Tolkien. Ou seja, Tolkien é em parte Deus da Terra-média. Pronto. Só que é falado de eras. E o Senhor dos Anéis acontece esse período de fim de uma era. Era necessário que um rei retornasse, que era o rei Elessar, que é o Passo Largo. Isso eu posso dar spoiler. E Elessar estava vagando ainda na Terra-média e não podia ainda reinar porque tinha um inimigo que era incomum a todas as nações da Terra-média. Hobbits, os pequeninos, os anões que já estavam quase destruídos, os elfos que estava tranquilo, mas não estava tão tranquilo, porque esse Sauron, o Senhor Negro lá, e é um inimigo desde os tempos da criação do universo da Terra-média, que aí você vê no Silmarillion, que eu não vou explicar aqui para você, e ele que também cria os orcs a partir de elfos. Então os orcs são elfos deturpados, e que aí vai os elementos cristãos, eu vou falar. Os elfos representam os anjos, e os orcs, os demônios. O Senhor Sauron, ele quer dominar todas as nações da Terra-média, a partir de um elemento chamado um anel. É, bem assim, um anel. Existe até um poeminha, que um anel vai dominar todos os outros anéis de poder, que numa outra era, muito antiga, foi dado anéis de poder para os anões, que era uma quantidade de 5, eu acho. Tinha os anéis para os elfos, com nome e tudo. Uns anéis para os homens que não eram imortais, mas tinham vida muito longa, porque os elfos têm vida imortal. E assim foi. Os hobbits eram os hobbits, e os entes, que eram as árvores lá, não precisava de anéis de poder, porque quem controlava eram esses grupos. E um anel veio para destruir o poderio desses anéis de poder e juntamente as civilizações. Então, quando a gente lê O Senhor dos Anéis, já estamos lendo uma coisa bem já do fim. Havia o fim do mundo da Terra-média. E, por incrível que pareça, os únicos que poderiam tentar destruir esse um anel para levar lá num local seriam os pequeninos, os hobbits, que não tinham ganância, que não, tinham muitas virtudes, eram pessoas simples. Outro elemento. Aí você vai dizer, onde é que está Nossa Senhora? Ah, eu vou dizer. Em duas personagens femininas, porque são poucas as personagens femininas dentro do Senhor dos Anéis. Romance só tem 2, tá? Mas tem 2 personagens femininas que têm características de Nossa Senhora. Uma é Galadriel, mas ela meio que se perde depois, se você acompanha a história, porque ela fica meio que dominada de ter um anel. Ela padece de tentação. Mas a figura de Galadriel, a senhora élfica, a estrela da manhã, como ela é chamada, ela tem esse perfil, mas não é exatamente santa. Agora, outra virtude de Nossa Senhora, mas aí representada numa moça da terra dos cavaleiros, da terra dos cavalos, dos homens dos cavalos, de Rohan, é a princesa Elwyn. Porque existia uma profecia de que os generais do mal, os generais de Sauron, os Nazgûs, né, tipo uns dragões feios assim, porque além de serem generais, são espíritos, na verdade são espíritos imundos a serviço do mal. Eles ora estão com cavalos negros e vestidos de preto, não têm rosto, ora estão em dragões horrorosos, assim bem pegajosos, uma mistura de serpente com dragão, que dizia que nenhum homem poderia matá-los, nenhum homem poderia destruí-los. E aí num confronto final, na batalha, a Elwyn, que tinha um lado muito voluntarioso e que me lembra um pouco Santa Joana d'Arc também, ela fica frente a frente, porque ela foi defender o tio dela, né, rei Théoden, que infelizmente morre, e ela está defendendo o corpo do rei, lá da Terra dos Cavaleiros, e aí chega esse general, o principal inclusive, dos Nazgûl, e fala, você acha que um homem vai poder me destruir? Só que o que ela faz? Aí no filme tá muito fraco a ação da menina. Inclusive a atriz eu achei muito fraquinha. Porque quem lê a história, Elwyn tem esse lado voluntarioso e guerreiro, né? Então ela tem uma outra forma, digamos assim.
E ela dá um golpe e fala. Só que aí amortece o braço dela, né? Na hora que ela golpeia finalmente o general principal dos espíritos malignos e fala: mas eu não sou um homem, eu sou uma mulher, né? Então esses são os elementos muito interessantes dessa questão. Quem que pode destruir o mal? Os pequeninos, os que não têm maldade no coração, não têm ganância, não querem saber de poder nenhum. Se utiliza até do poder do mal para poder sair ileso lá de algumas situações, mas não são dominados por esse um anel, que ele tem um poder ruim. Ele domina, na base da tentação, os corações de elfos, homens imortais, anões e outras criaturas, né? Ah, eu tive que falar. Eu sou apaixonada por Tolkien. Aí você vai perguntar, e a Arwen? Não, a Arwen é a estrela da tarde, né? Aliás, ela também tem uma característica, eu estava esquecendo. Eu tenho que falar da Arwen. A Arwen, que é a estrela da tarde, a muito querida do pai dela, o Sr. Elrond, né? Porque Elrond não queria ceder ela em casamento, tá? Diga-se de passagem. E ela ficou dividida, ou o amor do pai, ou ir ao encontro do amor dela, que é o rei Elessar. Mas há um detalhe, que ela é avisada. Fala assim, ó, Elessar é mortal. Um dia ele vai morrer. E você é imortal. E ela aceita o desafio, né? Isso eu tenho que contar. Ela casa mesmo com ele. Arwen representa, no final de toda a história, a Igreja de Cristo. Porque o rei Elessar é uma representação metafórica, não completa, de Cristo. Ele vem para reinar. Mas antes de reinar, tem uma batalha. Existe uma batalha muito grande. Certo? Se não tá certo, você vá lá e veja por você mesmo, compre o livro, faz o que você quiser, tá? E não se esqueça, existe uma lógica de leitura. É o Hobbit, Senhor dos Anéis, Silmarillion e todos os outros, Contos Inacabados, tem uns outros aí que depois foram lançados, tá? O Sr. Tolkien foi muito profícuo nessa parte, ficou totalmente incompleto. A Terra-média não ficou completa. Mas o que eu quero evidenciar aqui, tá, é essa questão da amizade. E eu fiquei pensando, falei, nossa, então realmente ele foi influenciado pelas obras de Cardeal Newman. Então você que tem a oportunidade de ler em inglês, quer saber mais, é outro santo muito importante. Você que gosta de ler, que estava faltando um santo assim, na categoria de quase doutor, o que será que Cardeal Newman fala? Que também é outro, né, que padeceu muito, já que ele veio de um berço protestante, foi para o católico e chegou a cardeal e mesmo assim foi muito perseguido. E ele falando de amizade, né? Que legal. Eu acho. Um homem de muitas virtudes, tá? Mas também se você quiser ler sobre o Tolkien, pode ler também, não tem problema. Mas não precisa ver o filme do Hobbit, tá? Porque o Hobbit realmente não é tudo aquilo, não. Aquilo lá foi invenção. Boa parte da história fica só no primeiro filme. Os outros dois é só entretenimento. O que é bem triste, né? Desvirtuou um pouco a história. Tá certo? Então tá, né? Ah, outro detalhe, né? Mas aí eu não sei se é fake news, se é verdade. Reza a lenda, né? E uma coisa eu sei, Papa Francisco é formado em técnico em química, né? Ele tem alguma coisa de informação nessa área, antes de ser padre. Ou durante, não sei. Mas também apareceu uma informação que isso eu nunca vou poder saber, né? Diz que ele leu O Senhor dos Anéis. Ai, será que ele leu, não leu? O que ele achou, né? Isso eu não vou saber nunca, né? É mais fácil saber que Tolkien foi influenciado pelas obras do Cardeal Newman e que C.S. Lewis também foi influenciado por Tolkien, do que saber se o Papa Francisco leu ou não leu O Senhor dos Anéis, né, gente? Então, fica a reflexão, tá bom? Então, agora que você já sabe quem leu quem influenciou quem, e se a obra tem ou não tem os aspectos ali, fica a seu critério. Ah, outro detalhe. Você que é fã de C.S. Lewis e de Crônicas de Nárnia, fica tranquilo que lá também tem elementos católicos. Cristãos. Aslan, o leão, é uma representação de Jesus. E uma daquelas meninas, a mais novinha, é a representação de uma santa, se não me engano. Mas o Aslan é, de fato, e fora que num filme, né, numa parte da obra, Aslan morre, mas depois ele volta à vida. Então, ele é a representação de Cristo, de Jesus. Tá bom? Ao restante, aí já não sei.
porque eu não sou muito fã do Crônicas. Eu sou mais fã do Tolkien. Tá certo, gente? Bem, deixo vocês com essa batatinha quente, meditando com Nossa Senhora hoje. Falou de 2 santos, mais um material que a princípio não tem nada a ver, mas eu sugiro que vocês meditem porque tem tudo a ver. Eu amo aquele final do Senhor dos Anéis. É profético mesmo, muito profético, extremamente profético, tá? Então, Jesus virá e ainda vai casar com a igreja, lindona, pensou, né? Até esqueci o nome daquela atriz, gente, linda, muito linda ela, não sei se continua linda ainda, mas na época era lindona, tá certo? Bom, um abraço a todos, fiquem em paz, durmam com barulho desses, né? Eu tenho que ficar animada também, né, gente? Então eu quero animar vocês a fazer boas leituras. Não precisa seguir o que eu falo. Só não tenham preconceito, né? Não achem que Tolkien escreveu para um público infanto-juvenil. Ao contrário, ele escreveu para um público adulto. Ele quis fazer com que os adultos participassem dessa, entre aspas, doideira dele, né? Mas que tem elementos cristãos, sim, e católicos. Tá bom? Paz e bem para vocês.